juízos de Jesus sobre a humanidade. Então, esses juízos eles vão ser derramados em 3 fases, ok? Então, são 3 séries: 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O professor Carlos Oswaldo ele resumiu o conteúdo da mensagem de Apocalipse nessa frase. Eu prefiro resumir, vamos dizer assim, usar esse resumo para essas fases, não para o livro todo de Apocalipse, ok? Revelação de Jesus Cristo como soberano Senhor das igrejas, isso é verdade, tudo aqui é verdade, né? E juiz de todo o mundo que exige submissão e adoração exclusivas a Ele. E é isso que acontece. Deus é Deus, Jesus é Deus, e como, sendo o único Deus, Ele é o único que deve ser adorado. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Então, quando ele não cumpre esse propósito, ok? Ele perde a razão de viver e deixa de agradar a Deus. E como o ser humano é contra Deus, não está cumprindo esse propósito, ele vai ser julgado por causa disso. E uma amostra, eu chamo de amostra grátis, desse julgamento, são esses 3 juízos. Porque o inferno é tudo isso e muito mais. Ok? Então, se nós queremos uma amostra de como é o inferno, você ajunta todos os problemas emocionais que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque isso é efeito do pecado, você multiplica isso ao infinito, aí você junta isso com todos esse derramamento da ira de Deus, e você também multiplica isso ao infinito, e é assim que as pessoas vão viver no inferno. Então agora imagine, à medida que você for estudando, que vai ver esses juízos, o quanto nós devemos ser gratos por termos sido escolhidos por Deus, porque nós não escolhemos Deus, Ele nos escolheu. E Ele nos livrou de todo esse sofrimento. Então é importante entender esse sofrimento que nós merecemos, mas estamos livres dele. Isso deve servir de motivação para a gente viver aqui para agradar a Deus e cumprir o nosso propósito. Então não é simplesmente para saber o que vai acontecer no planeta Terra, mas é para saber aquilo que nós merecemos. E pela graça de Deus, estamos livres. Então, lendo isso, obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela tua misericórdia. Né? Primeira fase, sobre o derramar da cólera de Deus, 6 primeiros selos. Eu coloco 6 primeiros, são 7. Mas eu escrevi 6 por quê? Porque o 7º selo tem a ver com o que vai acontecer depois. Bom, então, os 6 primeiros selos correspondem a um período um pouco maior do que os 3 anos e meio. Então, é a primeira metade dos 7 anos de Daniel, né, um pouco mais para frente, tá bom? Então, a gente tem aí o anúncio do juízo, do juízo de Deus. Isso começa lá no capítulo 4, é a segunda visão, tá bom? Abram lá a Bíblia. Eu vou ler, porque não deu para projetar, mas eu quero ler o capítulo 4 todinho, até o capítulo 5, versículo 5. Vou fazer poucos comentários durante a leitura, mas esse capítulo ele descreve a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre esse sistema mundial que é perverso. É um sistema mundial que já está existindo hoje, ok? Então nós vivemos debaixo de um sistema perverso, nojento. O mundo é liderado por Satanás. As nações são lideradas por Satanás, ok? Na sua grande maioria. Quando eu digo na sua grande maioria, é que mesmo que a gente tenha um líder, vamos dizer assim, evangélico, mas ainda você tem todo um sistema para você passar. Por exemplo, se aqui no Brasil, um de nós aqui se torna presidente da República, não significa que nós vamos fazer tudo o que a gente crê que deve ser feito em favor do povo. Porque tem congresso, então o sistema impede, né, que
aconteça a justiça que precisa acontecer, tá bom? É muito importante que a gente lembre também que foi Adão que entregou essa liderança para Satanás. Quando Adão confiou no que Satanás disse, ao invés do que Deus disse, é como se Adão tivesse pego o cetro que Deus deu para ele, ó, você é que vai reinar aqui nesse mundo, debaixo da minha liderança, ele pegou isso e entregou para Satanás. E Jesus veio realmente para depois desfazer isso, ok? E é muito importante que a gente entenda algo também, que nós fazemos a mesma coisa que Adão fez. Quando nós estamos diante de uma situação, em vez de buscar na Bíblia como nós devemos agir, a gente decide agir na nossa sabedoria. E quando cuidado com o que eu estou dizendo, essa nossa sabedoria não segue os princípios da palavra de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é meu Deus agora. Agora o meu Deus é o que eu estou pensando, aquilo que eu acho melhor, a minha lógica, ou a minha interpretação das Escrituras, que nem sempre é bíblica. Então a gente está corremos esse perigo o tempo todo. Por isso que a gente precisa voltar para a Bíblia e ter as regras de interpretação bíblica, por isso que a gente já estudou aqui várias vezes, né, sobre as regras de interpretação, para não fazer a mesma coisa que Adão fez, ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei. Então, que coisas? Depois da primeira visão, que falava sobre a igreja, as 7 igrejas. Agora é uma nova visão, é a segunda visão, ok? Depois dessas coisas, olhei. E eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe aqui. Então, sobe aonde? Para o céu. Sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Tudo que vem em Apocalipse é depois da era da igreja. É muito importante a gente entender isso daí. João, ele foi agora transportado para o céu nessa visão. Eu não sei se é uma ordem ou é um convite, é difícil de a gente ver no original, sobe aqui, parece que é uma ordem, entendeu? Mas parece que é mais um convite também. Vem aqui que eu vou te mostrar. E essa ordem, esse convite, ok? Ele é importante. Por quê? Pessoas entendidas no grego afirmam que é mais uma prova de que a igreja não vai estar na tribulação. Né? O convite de João subir, agora você não vai estar mais no planeta Terra. Como a igreja também não vai estar, porque ela vai ser arrebatada. E agora do céu você vai acontecer, você vê o que vai acontecer lá embaixo. Ok? Então é importante a gente entender isso daí, ok? Ao receber essa visão aqui, né, que tem a ver com a tribulação, ok? Então João agora vai ter uma visão, ok? Como se também a igreja arrebatada saberia aquilo que vai acontecer aqui. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles os 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças são coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Não vou interpretar todo o texto, lembra que eu estou falando? Não é um estudo, ok?
detalhado, senão só aqui vai talvez mais de uma mensagem, ok? Mas eu quero só destacar esses animais, ok? Esses animais, esses 4 animais, eles representam como Jesus vai obter uma vitória, literalmente aquela vitória esmagadora que a gente fala, sobre Satanás, sobre o anticristo e sobre o sistema mundial. Por exemplo, o leão, a gente sabe, né? É um forte predador. O leão também é símbolo de realeza. Então representa, né, o poder de Jesus, a sua realeza. O novilho ali é como se fosse um boi novo, né? O boi, o touro, ele é conhecido pelo quê? Ele é conhecido pela sua força, não é? Então, até se você assiste, por exemplo, o Reino Animal, né, o leão nunca ataca o boi de frente, o touro de frente, então ele morre. Ele taca. Então representa o quê? Força. O homem, o ser humano, quem que é o ser humano? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, as faculdades de Deus aqui representado. E a águia tem a ver o quê? Aquela ave, né, de rapina, mas veloz, enxerga tudo, capaz, né, de localizar a sua presa e atacar com rapidez. Então mostra como é que Jesus vai destronar esses reinos, né? Em 7 anos ele vai conquistar tudo. E ele só não conquista mais rápido, porque ele poderia fazer instantaneamente, por quê? Porque ao mesmo tempo ele está aplicando a sua disciplina para o povo de Israel, para que o povo de Israel seja salvo, e também castigando os ímpios pelas suas impiedades. E é por isso que demora esse período. E a Bíblia diz que se isso não fosse reduzido, se ele não minimizasse esses dias, não ia sobrar nada no planeta Terra. Ok? Então vamos continuar aqui, versículo 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, são cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então essa frase é repetida várias vezes. Aquele que era, Jesus que já veio como ser humano, morreu e ressuscitou, e como aquele que há de vir do mesmo jeito que veio a primeira vez. Isso é, no planeta Terra, para lidar com seres humanos, e para lidar com seres humanos que ainda são pecadores. Ok? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade e vieram a existir e foram criadas. Esses 24 anciãos representam a igreja. Por que não é 12? Bom, porque é 24. Eu não vou ficar discutindo a quantidade, mas o fato deles terem recebido coroas, e nós já estudamos sobre os galardões, e depositar aos pés de Jesus, representa a igreja arrebatada e que naquele momento está com o Senhor Jesus Cristo. Então é a adoração que Jesus vai receber da nossa parte, agora a adoração perfeita, o corpo glorificado, entendendo claramente, perfeitamente, com toda a sua intensidade, o preço da nossa redenção. É isso que vai acontecer. É a adoração perfeita. A nossa adoração aqui, ela é boa, mas ela é imperfeita ainda. Porque ainda é feita por homens imperfeitos, ou seres humanos imperfeitos. Ok? E aqui ele está recebendo adoração, por quê? Porque ele vai derrotar as nações. Ele vai derrotar todo esse sistema que estamos vivendo hoje. Capítulo 5, versículo de 1 a 5 diz: Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com selos. Esses selos são os primeiros flagelos que Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai usar para punir a idolatria, para punir a perversidade, para punir as injustiças, para punir
o desprezo que Deus tem sofrido, para punir aqueles que não têm os mesmos valores do que Deus. É isso. Então o mundo não valoriza o que Deus valoriza. Então esses selos é a representação, né, da punição de Deus sobre toda essa nojeira, sobre toda essa idolatria. Uma visão aproximada do que vai acontecer é aquilo que aconteceu com o povo do Egito. Aquilo que aconteceu no Egito, tá bom? É uma amostra do que vai acontecer de maneira muito mais intensa durante esses 7 anos. Lá no Egito, o que estava sendo julgado? Estava sendo julgado os deuses dos egípcios e, consequentemente, o estilo de vida deles. Ok? Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como é que Jesus venceu? Foi tentado em todas as coisas, não cometeu nenhum pecado, desfez o que Adão fez. Ele é digno de abrir o selo. É ele que vai aplicar a justiça daqueles que estão hoje desdenhando do sacrifício dele. Jesus é único, digno, perfeito, venceu, não cometeu nenhum deslize. O único homem que não caiu na lábia maldita de Satanás. Ele resistiu. O único que teve uma vida que agradou a Deus Pai em tudo, como ser humano. Ele é digno. Você pode imaginar como os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, que estavam vendo os seus entes queridos sendo crucificados, sendo entregues para os leões, sendo torturados, sendo mortos por causa do Evangelho. Como é que eles, ao ler isso, como isso os animava? Conseguem perceber? Como é que eles tinham um forte amor por aquilo que Cristo sofreu, a ponto de estarem dispostos a sofrer a mesma coisa que Cristo sofreu. Mostrando que Cristo foi digno até de morrer, de sofrer. Quer dizer, então, se meu Senhor, o meu Mestre, morreu, por que eu não posso morrer também? Por Ele. Jesus morreu para agradar quem? Ao Pai. Então por que eu não posso morrer também, sofrer o que Ele sofreu, sem recuar? A palavra de Deus diz que isso causava naqueles cristãos alegria, mesmo passando por momentos terríveis. Você entende porque Deus afirma que as pessoas que leem, ouvem e vivem a certeza de que Jesus é soberano, de que Jesus nos perdoou de todos os pecados, Ele vai voltar, Ele vai fazer justiça, Ele vai reinar, como isso produzia naqueles cristãos ânimo para perseverar, para correr risco de vida, para continuar evangelizando, sem recuar. A Bíblia diz que isso produziu isso neles. Por quê? Porque a meta deles, eles viviam para agradar ao seu Salvador. Eles viviam para isso. Tudo que eles faziam aqui no mundo, que eles precisavam fazer, todas as responsabilidades que eles tinham que cumprir, eles cumpriam pensando nisso. É uma oportunidade de eu poder falar de Jesus para o cara que está trabalhando do meu lado.
Para o cara que está passando uma dificuldade aqui, o cara que tem um problema no casamento, eu posso falar de Jesus para ele. Né? Eles viviam desse jeito. Vocês se lembram do episódio de Jesus andando sobre as águas? Lá no mar da Galileia? Aquele mar revolto. Mateus capítulo 14. Pedro desafiou Jesus, você lembra? A propósito. Se tu és o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Você lembra desse episódio? Vocês podem ler depois. Né? Foi um desafio. Se o Senhor é isso mesmo, que ele estava andando sobre as águas, alguns achavam que ele era um fantasma. Então, tá bom, se o Senhor manda aí. Interessante, né? Pedro desceu do barco. E ele foi bem. Ele foi bem até onde? Ele foi bem enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para o lado e viu que o mar estava revolto, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. A alegria inabalável que Deus nos promete é enquanto a gente está olhando para Ele. É enquanto o nosso relacionamento é com Ele. Tirou o olhar dele e começou a fixar na tua aprovação, no teu sofrimento, na injustiça que você está sofrendo, ou no prazer de um pecado momentâneo, a alegria vai embora. São exemplos, não é? Vamos começar a estudar sobre os primeiros juízos, tá bom? Lembrando, tá bom? Nós estamos aqui agora, ó. Nós estamos aqui nos 7 selos, tá bom? Capítulo 5 em diante. A tribulação, a metade da tribulação é aqui mais ou menos, ele passa aqui um pouquinho, tá certo? Outro gráfico parecido com esse, só para entender, tá bom? É esse período aí, só para a gente saber. Então nós vamos dar esse período menos quente. Aqui talvez tenha 500 graus, aqui talvez 2.000 graus, e aqui é 5.000 para cima, tá bom? Só para a gente entender a situação. 2.000 graus é mais suave, né? Mas ainda as coisas vão piorando, né? Então, os primeiros 4 selos, ok? Temos aí o cavalo amarelo, que representa a morte, o cavalo vermelho, que representa a guerra, o cavalo preto, a fome, o cavalo branco, o engano das nações. Por que é usado o termo cavalo? O cavalo, naquela época, era um instrumento de guerra. A sociedade antiga usava, né, o cavalo, né, como uma forma de vencer as batalhas, ou de batalhar. Então, é uma batalha de Jesus para destronar os reinos. Para você destronar os reinos, o que você vai fazer? Você vai enfraquecer os primeiros. Ao mesmo tempo, é um juízo de Deus sobre a impiedade. Então, quando a gente assiste filme de guerra, ou guerra real, o que acontece? Agora tem um drone. O drone sabe onde é que está o armamento do inimigo. Ele vai lá, lança um míssil, porque vai enfraquecendo o inimigo por dentro, para depois fazer um ataque definitivo. Então, é parecido com isso, tá bom? Só como exemplo. Então, primeiro selo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vi quando o cordeiro, olha quem é que abre. Por que é escolhido agora, né, a representação do cordeiro? Né? Então, tudo tem a ver com o que Cristo fez aqui neste mundo. O fato dele ter vivido aqui, sendo tentado em todas as coisas, sem cometer pecado nenhum. Ele está dizendo, olha, eu desfiz na vida dos meus escolhidos aquilo que Adão fez. Foi o que ele fez na nossa vida. Okay? Eliminei a condenação. Estou dando poder agora para lutar contra o pecado. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Por ser um cavalo branco, alguns achavam que era Jesus, mas não é. Tá bom? Aqui é o anticristo.
A palavra coroa usada aqui, existem duas palavras. Existe aquela coroa que o rei usa, e existe aquela coroa que é dado nas Olimpíadas da era antiga, que era uma coroa de louro, era uma coroa temporária. E é essa que é usada aqui. É a palavra Stéphanos, que é uma coroa de louro. Né? Então, o anticristo ele vai reinar, mas é um reinado temporário, curto, né? De 7 anos e cheio de problema. Ok? Então não é Jesus, porque Jesus é o que abre os 7 selos. A coroa é diferente do de Cristo. Quando chegar no capítulo 19, a coroa de Jesus, a palavra usada lá é diadema, que é uma coroa de realeza. E aqui é Stéphanos, uma coroa de ouro. Então aqui é o anticristo, ok? O anticristo vai sair para conquistar as nações. Ele vai fazer acordos com as nações. Né? As nações precisam de ajuda. Provavelmente vai acontecer um problema econômico, alguma coisa assim, que precisam de um gênio lá, né, que ajuda a organizar todas as coisas. Né? Daniel capítulo 9, versículo 27, fala sobre isso. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Muitos por quê? Porque inclui aqui, inclusive, Israel. Na metade da semana vai fará cessar o sacrifício. Ele vai quebrar, inclusive, a aliança feita com Israel. Então, os primeiros 3 anos e meio é um período de aparência de paz. Como ele faz uma aliança com muitas nações, a maioria das nações, então ele vai conseguir deixar as coisas em ordem, sem guerra, ok? Mas é uma falsa paz, ok? Então ele vai conquistar provavelmente nesse período sem guerra, ok? Por isso que ele sai vencendo para vencer. Não significa que ele vai vencer o tempo todo, mas no começo ele vai conquistar muitas nações aliadas dele, tá bom? Então, provavelmente esse acordo inclui desarmamento mundial, inclui a aceitação de um governo central. Então, quando a gente chegar no capítulo 13, a gente vai ver algumas características, não todas, mas algumas características do anticristo. É muito importante que a gente entenda que ao longo dos séculos foram feitas várias tentativas dessa união. É interessante nós sabermos que ao longo dos séculos sempre houve alguém pronto para assumir o papel do anticristo. Era só Deus permitir. Quando Deus fez a promessa que em breve há de acontecer, isso aqui pode acontecer a qualquer momento, significa que no 1º século, no 2º século, no 3º século, já tinha isso preparado. Hoje, existe alguém que pode assumir essa posição. Porque ele também vai receber um poder diabólico para exercer essa função. Então pode acontecer a qualquer momento. Né? Então se fosse hoje, nós podemos imaginar aí quem seria possível líder político. Né? Por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Qual é o propósito? Né? Eu fui fazer uma pesquisa rápida. Manter a paz e a segurança internacional. Não consegue, mas é o propósito. De repente, numa crise, talvez de lá surja o anticristo. Né? Outro propósito da ONU, desenvolver relações amistosas entre as nações. Outra, conseguir uma cooperação internacional para resolver problemas internacionais. Vai querer ser Deus, né? Mas tá bom, tá tentando, né? Promover e estimular o respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E você já sabe, direito humano aqui inclui você viver do jeito que você quer em algumas áreas, que Deus condena, por exemplo. Né? Então é importante. Então, se o anticristo vai sair de uma decisão da ONU, a gente não sabe. Né? Não estou afirmando, mas eu estou dizendo que sempre existiu e vai existir alguém pronto para cumprir esse papel. Quem está segurando isso, sabe quem é? Nós. É a igreja. Não aconteceu ainda, porque a igreja está aqui.
Quando a igreja for arrebatada, que é no tempo de Deus, do jeito que Ele quer, então isso aí começa a acontecer. Ok? Então, né, nós não temos certeza de onde vai sair isso, mas essa decisão é decisão de quem? É de Jesus. Ele é que abre o selo. É Ele que decide, não é Satanás. Entende? É Ele que vai abrir o selo, é Ele que vai decidir quando isso vai acontecer, em que contexto vai acontecer. Por isso que Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21 diz assim: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Mesmo que Satanás tenha um reinado aqui, é limitado pela soberania de Deus. Satanás não faz o que quer. Por exemplo, a história de Jó é uma prova clara sobre isso. Ele vai até onde Deus permite. E no final, quem é que saiu premiado? Foi Jó, não foi? Interessante, né? Ok. Irmãos, então, Jesus é o único de abrir os selos. É Ele que determina o conteúdo de cada selo. Ele é o personagem central. O diabo e o anticristo, o falso profeta, são ferramentas que Deus vai usar para cumprir os seus propósitos, e eles não têm permissão de fazer nada que Deus não queira que eles façam. Isso é muito importante a gente entender. Apesar deles estarem agindo, cuidado com o que eu estou dizendo, eles são marionetes na mão de Deus. Então, a gente vê essa realidade, por exemplo, como eu disse, na vida de Jó. E é por isso, irmãos, que em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 3, que fala para nós, igreja, no nosso contexto, ele fala também como é que a gente pode ter uma alegria inabalável nas provações. Ele diz assim: meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso é, as provações que nós enfrentamos aqui também estão sob o controle absoluto de Jesus. Entende? E é para produzir em nós o quê? Perseverança, fortalecimento da nossa fé. As injustiças, os sofrimentos não devem produzir em nós uma tristeza maior do que a alegria de sermos filhos de Deus, do que a alegria de sermos cuidados por Deus e da alegria de não passarmos por essas provações que eles vão passar. Tristeza faz parte da nossa vida. Nós aprendemos, inclusive, com o Maurício quando pregou sobre Salmos. Entende? Mas é uma tristeza que é conduzida por uma alegria muito maior, que nos mantém firmes, que nos mantém em pé. Ok? Romanos capítulo 5. Não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3, do contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultantes. São textos dizendo que nós temos que encarar as provações como alegria. E como é difícil isso, não é? Como é fácil perder a alegria, como é fácil focar na provação, como é fácil entrar em desespero, como é fácil ficar com raiva, como é fácil... Mas a Bíblia diz, não, encara isso como um método de Deus de lapidar o seu caráter, de fazer você olhar para Cristo, de você perguntar para Cristo o que você deve fazer e aprender a depender dEle. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Essa era a mentalidade dos cristãos daquela época, irmãos. Precisa fazer parte da nossa também. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crerdes nele. A gente acredita que provação é ruim, que provação só tem o objetivo de trazer só sofrimento pelo puro sofrimento. A gente acredita numa mentira.
Nós vamos que acreditar que cada coisa difícil da nossa vida foi planejada por Deus para treinar você a pensar como Deus pensa. Para você poder agir como Deus agiria se estivesse no seu lugar. Senão não vai ter alegria permanente nunca. Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, Ele é o Rei, Ele é o personagem central, Ele controla todas as coisas na tribulação e controla todas as coisas da sua vida e da minha vida também. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, há uma frase que o mundo usa e que às vezes nós usamos também. Aquela frase, aceita que dói menos. Já ouviu essa frase? Aceita que dói menos. Eu pensei nisso, eu falei, a frase de Jesus diante das adversidades deve ser, aceita com alegria, porque eu estou agindo para o seu melhor. Não aceita porque dói menos. Aceita com alegria, porque é o meu agir na sua vida. Jesus está dizendo, olha, você está tendo uma oportunidade de ser aperfeiçoado. Às vezes, você está tendo uma oportunidade de demonstrar a sua lealdade. Você não precisa de aperfeiçoamento, às vezes, naquela área. Você está tendo uma oportunidade de você demonstrar a sua lealdade. A sua lealdade ao seu Redentor, a sua lealdade ao Rei dos Reis. Apocalipse foi escrito numa época em que os cristãos estavam sofrendo. E muito. Nessa geração, alguns países, alguns cristãos sofrem algo parecido. Eles estão perseverando. Isso deve trazer para nós consolo. Isso deve trazer para nós ânimo para perseverar com alegria, contentamento. Por quê? Porque você está tendo o privilégio de mostrar para os descrentes como é que um cristão lida com as injustiças do mundo. É assim que um cristão lida. Aí você pode falar de Jesus, você pode falar do Evangelho. Pode não, deve. Entende? Esse consolo, esse ânimo produz perseverança. Acabou meu tempo. 5 minutinhos, nem vou para o segundo selo. Fui bem até o anterior. Estava escrito lá, intervalo, acabei certinho. Aqui não deu para terminar. Então a gente vai falar sobre o segundo selo amanhã, se Jesus não voltar até lá. Tá bom, gente? Vamos orar? Maurício, você pode orar para nós? Tá bom. Quer? Tá bom. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas verdades que o Senhor colocou para mostrar quem o Senhor é, para ministrar nosso coração, nossa vida, para nos mostrar o caminho, a segurança que nós temos em Ti, somente no Senhor. Ajuda que aquilo que a gente está aprendendo aqui haja um interesse na nossa vida em viver dessa forma, em praticar, crendo que o Senhor nos transformará por meio disso. E abençoa, ajuda o Pierre também na sua vida, continue bem afiado, Senhor, continue usando a vida dele, cada dia aqui também, preservando a sua saúde, a sua mente. Pedimos que a gente possa, nesses dias que a gente está aqui, usar esse tempo para não simplesmente ter um estudo, fechar o material, conversarmos sobre coisas que não interessam, mas que a gente possa usar para continuar falando sobre essas coisas, continuar nos arrependendo de coisas que a gente precisa, não deixar que as coisas divertidas, que até fazem parte desse momento, para esses dias aqui, tomem o lugar que o Senhor preparou para a gente estar aqui junto. Com certeza não foi para essas coisas menores. E eu peço que o Senhor continue protegendo a cada um, também guardando os corações de coisas que no nosso convívio seremos tentados. Que o
o Senhor seja glorificado, Deus, agradecemos tudo que o Senhor tem nos dado aqui, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa, tem um devocional